Paz, boa tarde, estamos aqui novamente. Deixa eu colocar aqui anexado o que Papai do Céu me pediu. E vamos já iniciar a explicação do capítulo 2 da série de Tito, para sermos mais abençoados e sermos cheios da palavra, da presença, da orientação, do cuidado. Seja bem-vindo, Shirley, Fernanda, sejam muito bem-vindas. Encaminhe aí o aviãozinho que está embaixo, vá mandando para todo mundo que você conhece. Vamos semear a palavra de Deus, porque essa semente eu e você plantamos, mas quem dá o crescimento é o Senhor Jesus. Amém? Seja bem-vinda, Dani, Paz, Gelli, seja bem-vinda. Todas vocês, encaminhe aí para os contatos, vamos mandar o aviãozinho para que todos possam receber a palavra de Deus. Eu gostaria já de começar orando com você, amém? Paizinho querido, eis-me aqui diante da tua presença. Eu louvo a ti por este dia maravilhoso, por essa tarde gloriosa. Eu glorifico a ti, Senhor, por tudo que temos, por tudo que somos, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor continuará fazendo nas nossas vidas. Eu louvo a ti, Senhor, porque o Senhor é a razão da nossa existência. Obrigada, Pai, porque sem ti eu nada sou, sem ti eu nada posso, sem ti não faz sentido existir. Por isso eu glorifico a ti, porque antes mesmo de sermos formada, Pai, no ventre das nossas mães, o Senhor já nos escolheu, nos tirou do mundo de pecado para caminhar diante da tua gloriosa luz, diante das tuas instruções, Pai, a qual o Senhor tem nos dado dia a dia, através desse livro de Tito. Que o Senhor venha me conduzir, Senhor, de forma simples, clara e objetiva, dentro da tua revelação para o teu propósito, porque não é sobre a Tati, é sobre ti. Estamos aqui em um propósito de glorificar, enaltecer e levar o Senhor Jesus. Assim te bendizemos e te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então eu vou ler aqui com você. Então hoje Tito 2 e amanhã à noite eu acabo finalizando essa série. A sua tarefa é explicar os assuntos que contribuem para uma doutrina sólida. Ou seja, lembrando a vocês que o capítulo 1, o apóstolo Paulo estava escrevendo para Tito orientar a igreja de Creta, né, para que eles pudessem estar caminhando segundo o padrão de Deus, segundo a instrução do Pai. Então aqui ele fala, a sua tarefa para Tito é explicar os assuntos que contribuem para uma doutrina sólida, firmada. Por isso Jesus é a nossa rocha, é nele que devemos estar firmados. Oriente os homens mais velhos a viver com equilíbrio, dignidade e sabedoria, para que haja perseverança, fé, amor, saudáveis. Ou seja, aqui está ensinando, né, o líder da casa, aí de alguma forma, a ser um homem equilibrado, com dignidade, sabedoria, fé, perseverança e amor saudável. Oriente agora para as mulheres. Oriente as mulheres mais velhas a viver com respeito, para que não sejam fofoqueiras nem bêbadas, mas modelos de bondade. Ou seja, qual é a mulher que agrada ao coração de Deus dentro do chamado? Porque o livro de Tito é para líderes, pastores, mestres, né? Então tem lá as categorias da Bíblia: mestres, pastores, evangelista, apóstolo e agora o outro eu não me lembro, mas de alguma forma
aqui inclui a minha vida, presbíteros, diáconos, né, diaconisa, aquele bispo, né, ou qualquer que seja dado o nome diante das religiões, mas aquele que é líder está na frente de orientar e guiar as ovelhas do Senhor. Então as mulheres têm que ser como? Não pode ser fofoqueira, elas não podem ser dada a bebedice, né? Elas têm que ser modelos de bondade e respeito, né? Aqui tá bem claro a palavra para nós, e que as mulheres mais jovens, ao se inspirar nelas, saiba como amar o marido e os filhos, sejam virtuosas e puras, cuide bem da casa e sejam boas esposas. Ou seja, essas mulheres mais velhas têm que ser o exemplo como líder, para que as mais jovens cuide bem do seu marido, cuide dos seus filhos, cuide bem da sua casa, sejam mulheres virtuosas e puras. Não queremos que ninguém se afaste da mensagem de Deus, ou seja, da palavra, por causa do comportamento delas. Então, você que é líder, você que tem algum tipo de influência, a sua vida tem que ser ilibada a ponto de você ser exemplo para essas mulheres mais jovens. Então, aqui ele está orientando para que as jovens possam ter uma vida disciplinada. Daí aqui, ó, acima de tudo, para que todos vejam, mostre essas virtudes em sua vida, ou seja, nas atitudes delas. Não corrompa seu ensino, e ele deve ser sólido e saudável. Assim, até alguém que seja contra nós, se não encontrar nada estranho ou errado, poderá, no tempo oportuno, mudar de conduta. Então, o que ele está dizendo aqui? Tito está dizendo que o fato da gente ser líder e levar uma vida ilibada, correta, de caráter, cuidando da família, do marido, dos filhos, da casa, sendo uma mulher pura, virtuosa, aqui está dizendo o seguinte, que essas virtudes, elas têm que ser solidificadas de forma saudável, para que aquela pessoa que é contra você e não goste de você, não tenha nada contra você. Então, por mais não gosto daquela pessoa, tá, mas qual é a vida dela? Então, se você é uma pessoa correta, uma pessoa saudável, uma pessoa com caráter ilibado, aqui tá dizendo que no tempo oportuno, essa pessoa vai olhar a tua vida, a tua ação, a tua conduta e pode mudar de vida, porque você será o espelho aqui na terra. Por isso que o próprio apóstolo Paulo, ele fala, sede meus imitadores, assim como sou de Jesus Cristo, né? Então, de alguma forma, o imitar essas líderes com a vida ilibada, sendo mulheres virtuosas, não fofoqueira, não dadas bebidas, cuidando, né, da sua vida, do marido, da casa, dos filhos, do esposo, ou seja, essa mulher exemplo, vai ser exemplo para as mais jovens andarem no caminho certo. Oriente os que têm outras funções na igreja a ser trabalhadores leais, porque você não faz para o pastor, você não faz para a igreja, você faz para Jesus. Um prêmio para seus patrões. Olha, oriente o que tem outras funções na igreja a ser trabalhadores leais, um prêmio para os seus patrões, sem falar mal pelas costas, sem atos de desonestidade. Assim, o bom caráter deles vai resplandecer por meio de suas atividades, acrescentando brilho ao ensino do nosso Salvador. Ou seja, aqui ele está dizendo que quando fizermos alguma coisa para o Senhor, significa que, ou para os patrões, é fazer como para Deus,
Por quê? Porque aqui na sua atitude de não falar mal nas costas do seu patrão, de não ser uma pessoa desonesta, né, de ter um bom caráter, isso vai resplandecer nas suas atividades, ou seja, nas suas ações, acrescentando brilho ao ensino daquilo que o Salvador diz. Por isso ele fala: aquele serve a Deus, aquele não serve a Deus. Aquele tem atitude de reino, aquele tem atitude ou de religioso ou do mundo. Então é importante. E o que demonstra que você de fato é uma pessoa de caráter ilibado, que você realmente tem Jesus como exemplo? As suas atitudes, porque falar, até papagaio fala, qualquer um pode falar eu te amo, qualquer um pode falar qualquer coisa, mas as atitudes que de fato comprovam aquilo que você está dizendo, dando veracidade àquilo que sai da sua boca. Ou seja, não adianta você falar e não fazer, não adianta você falar e não cumprir, não adianta você falar e não ser exemplo, né? Então você quer que os seus filhos cresçam conhecendo Jesus, mas seus filhos têm visto você dobrado seu joelho no quarto orando, você tendo tempo com Deus, você glorificando a Deus, né? Os seus filhos têm visto que a verdade faz parte da sua vida, né? Quantos relatos a gente ouve em igrejas de né, líderes que mentem e ó, fulano chegou aí, fala que eu não tô pro filho. Aí a criança inocente fala: meu pai mandou eu dizer que ele não está. Então significa que não adianta falar, as atitudes elas precisam ser coerentes à nossa fala, assim como Jesus, tudo que ele falava, ele fazia. Tudo que ele falava, ele fazia. Quando era para ele confrontar os escribas, ele confrontava, mas ele era a verdade, é a verdade. Então ele confrontava com autoridade, porque a vida de Jesus era ilibada. Assim como tem que ser a minha e a sua. Claro que somos humanos, perfeitos, assim como Jesus. Porém, a nossa escolha tem que ser andar cada dia mais em santidade. Porque ser santo não é não pecar. Ser santo é você, cada dia, buscar se santificar em uma área, né? Então, quer dizer, eu fofocava, aqui tá dizendo que as mulheres não podem ser fofoqueiras. Se eu fofocava, eu paro de fofocar. Ou quando a fofoca vier, ela para em você. Isso aconteceu essa semana comigo. Uma pessoa aqui da minha família veio falar de fulano. Eu falei: opa, não quero saber. Vá orar por ela, interceda por ela. Não quero saber. Eu não quero saber da vida do outro, eu quero saber da minha vida, porque quando eu cuido da vida do outro, eu não tenho tempo para cuidar da minha. Então eu cortei, falei: olha, sinto muito, é pecado, a Bíblia diz que é pecado fofocar, a Bíblia diz que não é correto, que as minhas bênçãos podem ficar retidas se eu fofocar da vida do outro, então eu não quero saber. Mas é só para você orar. Eu falei: ora, senhora. Ore a senhora, ore, porque a pessoa ali, de alguma forma, tem que ter o particular dela. Se aquilo está incomodando ela, ela tem que ir aos pés de Jesus, colocar no altar dele e falar: Senhor, a vida dessa pessoa tá assim, 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 assado. Entra com providência. Não fofocar da vida do outro. Por isso que a palavra de Deus diz: para não ser fofoqueira, nem dada a bebedices, né? Então, ou de alguma forma, aqui, ele tá dando como que é a palavra? Instruções acerca de um líder, acerca de você estar sendo exemplo para alguém, né? Porque se você segue Jesus, ele tem que ser seu exemplo, né? Não é fulano, beltrano ou ciclano, é Jesus. A gente tem que olhar para Jesus, porque o homem é falho, né? Mas eu gostava tanto daquele pastor, daquela pastora, daquela missionária. Quantas pessoas eu já me decepcionei, né, na minha ignorância, por olhar somente para elas, né? Na minha ignorância eu olhei: nossa, mas tem uma vida com Deus, mas Deus... E aí depois quebrei a cara né, de alguma forma. Por quê? Porque é ser humano, tá sujeito a cair, né? Tá sujeito a errar, tá sujeito a pecar, assim como eu, assim como você. Mas assim, de alguma forma a gente tem que buscar caminhar, jejum, oração, palavra de Deus, buscar ter o seu devocional diário com o Pai, né? Buscar ter a sua intimidade, porque quanto mais você busca de Deus,
mais você é preenchida dele. Quanto mais Deus te dá algo dele, menos coisas do mundo que estavam em você são lançadas fora. Então, isso torna a nossa vida ilibada dia após dia, porque a gente não é santo, né? Mas a gente tem que buscar a santidade diariamente, ter uma vida correta diariamente, buscar aí caminhar segundo o padrão de Deus e não do mundo, né? Porque o mundo, fofoca é comum, falar mal dos outros é comum, beber é comum, né? Mulheres bêbadas, eu lembro quando eu não era convertida, eu ia pra balada, eu não bebia, mas quantas meninas jovens eu via tendo como alcoólico ou caindo no meio da balada, ou, sabe, é ridículo, gente, isso é horrível, né? Então, se para um homem já é feio, imagine para uma mulher, um adolescente, um jovem, né? Então, é horrível isso. Então, Deus fala, mulheres, não sejam bêbadas, não sejam muito dadas à bebida, ou seja, de alguma forma, você é exemplo, as pessoas vão olhar para você. Você vai refletir Cristo, porque é para isso que a gente veio. Não é, é a missionária Tati, ou o pastor tal, o cantor tal. Não tem nada a ver conosco. Estamos aqui como servos, filhos amados do Pai, para que o nome dele venha a ser glorificado na terra. Então a minha vida e a sua vida tem que ser exemplo de Jesus. As pessoas têm que olhar para a nossa vida e ver Jesus. Jesus, é ele que a gente tem que refletir na nossa vida, nas nossas ações, no nosso falar, no nosso ouvir, no nosso pensar, em tudo que a gente faz. E isso a gente só vai conseguir mediante ao estudar da palavra, a ter comunhão com Deus, a jejuar para que cada vez mais a gente se torne sensível à voz do Pai. Então tudo isso faz diferença na nossa vida. E aqui está dizendo assim, ó, a disposição de Deus para dar e perdoar agora é pública. A salvação está disponível a qualquer um. Estamos mostrando como virar as costas para uma existência permissiva e sem temor a Deus, e como assumir uma vida repleta de Deus e honrosa para Ele. Ou seja, aonde estávamos? Num modo de vida permissivo de acordo com o mundo. Não temíamos a Deus, mas a partir do momento que a gente encontra Jesus, a partir do momento que a gente tem Deus, a gente deixa o quê, ó? Essa vida de permissividade e falta de temor para assumir uma vida repleta de Deus e honrosa para Ele, é para Jesus. Então essa vida que a gente carrega, que as pessoas vão olhar para nós e ver a gente como exemplo, é Jesus que carregamos. É Jesus. Então o nosso caráter, a nossa vida diária, o que Deus está dizendo aqui é justamente para refletirmos a vida dele aqui na terra. Essa nova vida está começando exatamente agora, estimula nosso desejo pelo dia glorioso, quando o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo vai aparecer. Ou seja, a partir do momento que a gente aceitou Jesus, que a nossa vida é transformada, que nós como os líderes, né, temos uma vida ilibada, né, como diz aqui, repetindo, não pode ser fofoqueira, não pode ser bêbada, tem que ser uma vida de bondade, ser exemplo para as mulheres mais jovens, né, virtuosas, puras, cuida bem da sua casa, cuida bem do seu marido, dos seus filhos. Ou seja, aqui está dizendo que essa vida que a gente assume nova com Cristo vai nos levar para essa vida eterna, o quão a gente aguarda ansiosamente por esse dia, que é a volta de Jesus. Então aqui já estamos caminhando rumo a essa vida na eternidade. Porque aqui a gente vive muito pouco, 80, 100, 120 no máximo, algumas pessoas chegam, né? Mas o nosso período de vida na Terra é muito curto, mas o que define a nossa forma de viver aqui na Terra é o que vai declarar o nosso futuro. O que eu plantar agora é o que vai remeter no meu futuro. Eu estou plantando uma vida de santidade e separação para Deus, sendo exemplo como ele foi para estar na glória com ele? Ou a minha vida é do jeito que eu quero, faço do jeito que eu quero, no meu tempo, no meu eu, né? Porque quando Jesus entra na sua vida, seu eu tem que morrer. Seu velho homem, sua velha mulher tem que morrer. E a gente mata ela todos os dias. Cada dia vem uma coisinha querer voltar e a gente tem que falar o quê? Não, não, não.
Por quê? Porque agora minha vida tem um dono, agora eu tenho eu pertenço a um pai, eu tenho um pai que cuida de mim, eu tenho alguém que realmente está comigo. Então aqui significa que naquele grandioso dia é isso que a gente aguarda. Aí, continuando. Ele se ofereceu como sacrifício para nos levar de uma existência de trevas e de rebeldia para uma vida pura e boa, fazendo de nós um povo do qual possa se orgulhar. É isso que Jesus quer, se orgulhar de nós, cheios de energia para fazer o bem. Ou seja, quando você é líder, quando você é exemplo de família, quando você é uma mulher honrada, quando você é um homem honrado, quando você é um homem cheio de Deus, uma mulher cheia de Deus, Deus vai se orgulhar de você. Porque você vai estar deixando uma vida rebelde, uma vida de trevas, para andar numa vida pura, boa, orgulhando ao Pai. Jesus, quando foi batizado, não foi isso que o Espírito Santo, em formato de pomba, desceu sobre ele? Este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer? Assim Deus quer dizer para mim e para você também. Você é minha filha amada que eu tenho prazer. Você é meu filho amado, o qual eu tenho prazer. Diga tudo isso a eles. Edifique a coragem deles e discipline quem sair da linha. Você está no comando e não permita que ninguém o humilhe. Ou seja, você líder, tendo essa vida ilibada, sendo exemplo de mãe, mulher, esposa, né, comprometimento com a sua família, cuidando da sua casa, cuidando das coisas de Deus. Aqui está dizendo que se você vê que alguém não caminha dessa forma debaixo da sua autoridade, o que você tem que fazer? Discipline quem sair da linha, ou seja, oriente. Vá lá, estenda a mão, vá lá e olha, não é assim que faz. A palavra de Deus diz assim. Papai do céu fala pra gente agir dessa forma. Né, como eu fiz, eu te falei que a pessoa veio fofocar pra mim e eu falei, não quero saber. E a fofoca morreu em mim. E eu nem deixei, na verdade, a pessoa falar. Eu falei, olha, se é da vida do outro, eu não quero saber. Por quê? Porque tem que parar em nós. Porque se a gente dá continuidade, isso atrasa as nossas bênçãos. Falar da vida do outro retém as nossas bênçãos. E aí, qual é o nosso exemplo? Se você tá fofocando, aí eu falei pra pessoa, pare de fofocar, porque Deus não gosta disso. Deus não se agrada disso. Isso retém as suas bênçãos. Então eu disciplinei a pessoa e eu falei, não conte mais para mim, não quero saber de nada, nem continue. Isso é fazer o que a palavra de Deus está dizendo. Tenha coragem, discipline. Para quem sair da linha, você está no comando, não permita que ninguém humilhe. Ou seja, você está no comando desde que você sabe o que é para fazer certo e faz o errado. Não pode fazer errado. Ou se você vê que alguém está fazendo alguma coisa errada fora da palavra, advirta-o. Discipline no amor, é claro, né? Você não vai brigar, xingar e nada disso. Você vai disciplinar no amor. Olha, você acredita que Jesus faria dessa forma? Como Jesus agiria se fosse você? Né? Olha, porque aqui na palavra de Deus diz assim, o que você entende disso? Você vai orientar no amor, né? Você vai orientar através da palavra. Eu lembro que lá na época que a minha tia, uma das minhas tias era da igreja, e existe até hoje a igreja, o conjunto Voz da Verdade, e eles foram no show do Voz da Verdade. E quando chegaram na igreja, eles foram disciplinados. E aí eu fico perguntando assim, meu Deus, o que tinha de errado você ir cultuar Deus com alguém? Claro que hoje é mais comum, naquela época, né, sei lá, talvez uns 30 anos atrás, 40 anos atrás. Porém, de alguma forma, o que foi errado, entre aspas? Vamos colocar assim, se eles tivessem falado pro pastor, o pastor falou não, eles estão debaixo daquela liderança, tem que obedecer a liderança. Agora, de alguma forma, se eles de repente não falaram e não houve uma instrução, como que vai ter uma punição? Né? Se não há instrução, não tem como punir. Por isso que o próprio Jesus fala, eu não vou cobrar os teus pecados do passado, porque você não sabia o que era certo e o que era errado. Eu não posso cobrar algo de você que você não sabe.
Então, mas a partir do momento que você conhece a palavra, que você tem um discernimento, que você sabe o que é certo e o que é errado, aí sim você vai estar plantando, porque você já sabe, é uma escolha, e você vai colher as consequências das suas escolhas. Ou você escolhe caminhar segundo a palavra, ou você escolhe caminhar segundo o que o mundo diz ou o que você quer. Só que para cada semeadura há uma colheita. A plantação é opcional. Agora, a colheita, ela é obrigatória. Não importa o que você vai colher o que você planta. Então, é importante um líder, uma líder, né? Alguém que está à frente, ou no caso, você é líder da sua casa. Você é líder de seus filhos, do seu esposo, seu marido também, né? Seu marido está ali como líder da família. Você tem que ser o exemplo. Né? Não adianta eu falar para os meus filhos não falarem palavrão se eu falo palavrão. Né? Não adianta eu falar para os meus filhos orarem se eu não oro. Não adianta eu falar para qualquer outra pessoa fazer qualquer coisa que eu não faça, seja exemplo dentro da minha casa. Né? Então, o que significa? Antes de cobrar, oriente. Depois que você orientar, aí você disciplina, aí você olha, vem cá, o que Jesus diz? No amor. Tudo que fazemos devemos corrigir em amor. Eu tinha, né, claro, a gente tem um período aí de maturidade, né, espiritual, mas eu era assim, a verdade tem que ser dita, não importa como. Eu tinha essa forma de pensar. É verdade, então tem que ser falado dessa forma. Não, há um jeito certo de falar, em amor à própria verdade. Porque a própria verdade já confronta a pessoa que está errada, né? Mas tem uma forma amorosa de falar. E é isso que a gente tem que pedir para Deus, é isso que a gente tem que aqui ser exemplo com o coração puro, né? Para essas mulheres mais jovens e virtuosas. Amém? Então, eu agradeço cada um de vocês que estão aqui. Deus abençoe. Não esquece de curtir, compartilhar, encaminhar, semear a palavra, para que a sementinha seja lançada na vida e no coração de alguém e o Espírito Santo vai dar o crescimento. Amanhã eu termino essa série de Tito às 20 horas, né, que é na quinta-feira. E um ótimo feriado para você, que Deus te abençoe grandemente e vamos orar. Maravilhoso Deus, muito obrigada, Pai, porque a Tua palavra nos ensina a ser líderes, pessoas que estão à frente de algum compromisso com a igreja, ou dentro do seu lar, ou dentro de um nicho ou familiar, ou dentro da faculdade, do trabalho, da escola, não importa o que seja, Pai, a nossa vida tem que ser conforme a plenitude do que a Tua palavra nos ensina. Somos falhos, somos pecadores, mas sabemos que contigo, Pai, iremos conseguir ter uma vida ilibada, sermos mulheres virtuosas, sermos mulheres, Pai, que cuidamos dos nossos filhos, da nossa casa, do nosso marido, que cuidamos, Pai, do rebanho qual o Senhor tem colocado em nossas mãos. E em qualquer nicho que o Senhor nos colocar, Pai, sejamos exemplo, tendo o Senhor como base, tendo o Senhor como o maior exemplo de uma vida ilibada, de um caráter correto, de uma vida em santidade. Eu sei que o Teu Santo Espírito irá nos ajudar nesta caminhada até chegar à Tua volta. Meu amigo Espírito Santo, que a nossa vida não reflita o nosso eu, mas reflita o Teu Santo Espírito, reflita Jesus, que as pessoas possam olhar para nós e não ver a nossa face, mas ver Jesus em nós, nas nossas atitudes, no nosso falar, no nosso agir, no nosso pensar. Maravilhoso Deus, que possamos refletir aqui na terra, sendo exemplo saudável, honesto, de mulheres virtuosas, Pai, e homens virtuosos, para a honra e glória do Teu santo nome. Assim eu te louvo, assim eu te glorifico e assim eu te bendigo, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Então Deus te abençoe e até amanhã a gente finaliza então essa série de Tito. Fiquem com Deus, um ótimo feriado.